Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. É uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também os alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de ampliar conhecimentos utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa é Planejamento Estratégico Pessoal, o caminho da riqueza. Para isso, eu já tenho aqui ao meu lado, muita satisfação, o professor Maurício Fernandes Pereira, ele que tem pós-doutorado em administração pela FEA-USP e também em Sociologia Econômica e das Organizações pela Universidade Técnica de Lisboa. O professor Maurício é doutor e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Administração também pela UFSC, professor do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal, atuando nos cursos de graduação, de mestrado e de doutorado. Maurício Fernandes Pereira já foi diretor do Centro Socioeconômico, chefe do Departamento de Ciências da Administração e coordenador do curso de graduação em Administração da UFSC. Atualmente também é diretor-presidente da FEESC, conselheiro titular do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, editor da revista de Ciências da Administração, está aqui comigo a revista, pesquisador do CNPq, consultor, conselheiro e autor de artigos científicos nos principais congressos mundiais de administração, além de revistas científicas especializadas. Entre as publicações do professor Maurício estão Estratégia em diferentes contextos empresariais, Fundamentos, Modelos e Perspectivas. Além desta também, Planejamento Estratégico, Teorias, Modelos e Processos, todos recentemente editados e em vias de serem lançados oficialmente. Professor Maurício Fernandes Pereira, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Alegria, Áureo, de estar aqui com vocês hoje e todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo. Fico honrado com o convite que me foi feito e espero que nesses 50 minutos, nesse tempo que nós temos aqui, a gente possa fazer uma reflexão sobre o processo de planejamento estratégico pessoal, reconceitualizando a palavra riqueza. E ficarei extremamente feliz, alegre e com uma imensa satisfação do dever cumprido, se hoje todos aqueles que estão nos vendo aqui saírem daqui com alguns compromissos assumidos consigo mesmo e principalmente com algumas angústias que eu, porventura, possa vir a gerar a partir das minhas reflexões. Essas minhas reflexões são reflexões que eu venho fazendo há algum tempo, muito comigo mesmo, com a minha família, com as pessoas que me rodeiam, com os meus alunos. E essas reflexões são as minhas verdades, que longe de serem verdades absolutas, mas são as minhas verdades. E ficarei muito feliz mesmo se todos aqueles que estão nos vendo e assistindo assumam consigo mesmo um compromisso de mudança a partir de algumas coisas que nós vamos conversar, porque eu tenho certeza que as coisas que nós vamos conversar, por se tratar de planejamento estratégico pessoal, quando eu estiver aqui discutindo com vocês, conversando contigo, Áureo, eu tenho certeza que vai tocar profundamente na vida de alguns que estão nos vendo. E eu espero que não seja só tocar, mas que também seja uma possibilidade de uma transformação da sua própria vida. Não sendo um empolgado, né? Aquele cidadão que se empolga no momento e sai feliz e depois esquece de fazer a mudança na prática. Mas espero que a gente gere aqui uma injeção de entusiasmo. Entusiasmo nada mais é do que Deus dentro de si. Quem não acredita em Deus é alguém muito mais forte do que você. Espero que todo mundo saia daqui bastante entusiasmado e quem sabe um pouco preocupado. Ok, professor Maurício. Vocês já viram que não vai ser fácil, hein? Mas vai ser absolutamente rico
esse nosso programa. Como normalmente a gente faz no início, na abertura dessas teleconferências todas, a gente assiste uma pequena reportagem que ilustra um pouco o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje, neste caso, planejamento estratégico pessoal, o caminho da riqueza. Então vamos acompanhar a exibição dessa reportagem. Possuir um planejamento estratégico pessoal significa ter um projeto para construir um futuro. Com quanto dinheiro você gostaria de estar daqui 10 anos? O que é possível fazer para atingir esse objetivo? Quem sabe exatamente a resposta para perguntas como essas costuma enxergar oportunidades nas pequenas coisas do dia a dia. Resistir a impulsos de compra pode parecer impossível, mas esse tipo de obstáculo se torna mais fácil de ser superado quando se luta por algo que se deseja muito. Eu salvo uma média, uma porcentagem da minha receita. Uma parte é para viagem, outra parte é só para ter uma estabilidade, ou caso aconteça alguma coisa. Quando dá, a gente guarda, mas normalmente não dá. A pessoa que luta com o objetivo de adquirir um bem material precisa ser determinada e perseverante. Mas como sonhar em juntar dinheiro se as contas estão acumuladas e nunca sobra nada no fim do mês? Porque a gente não pode desejar tudo que enxerga pela frente. Então, o que a gente tem que fazer é fazer seleções do que eu quero. Aí, depois de você selecionar, você vai guardando aos poucos. Não tem outra maneira. Dinheiro sobra na medida que você guarda. Porque se a gente resolve, eu quero ter o melhor som, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor roupa, não importa quanto você ganhe, que você não vai guardar esse dinheiro. Então é preciso sim poupar. Essa é a palavra que eu utilizo, é preciso poupar. Ok, a gente pode ver aí uma rápida reportagem que retrata um pouco disso. Qual é a postura que as pessoas têm com relação àquilo que elas projetam para a sua vida, aquilo que elas imaginam que seja possível em torno da garantia de uma certa estabilidade, ou de uma segurança, ou de garantir recursos para uma emergência ou algo assim. E me parece, professor Maurício, e é por aí que eu quero começar essa nossa conversa, de que o planejamento estratégico familiar deve levar, sobretudo em riqueza, sobretudo em conta, esse projeto que a gente tem. Quer dizer, onde é que eu quero chegar? É mais ou menos por aí que se começa a planejar estrategicamente no nosso âmbito? É mais ou menos por aí, Áureo. Apenas uma pequena correção. Planejamento estratégico pessoal. Pessoal, desculpa. E uma das variáveis do planejamento estratégico pessoal é justamente o planejamento familiar, que nós vamos também daqui a pouco tratar. Agora, a grande questão, e que muito bem foi explorado na reportagem, é uma pergunta preliminar. A pergunta é: o que você quer para o seu futuro? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50 anos? Mas 50 anos, bem, se a gente notar, o nosso tempo passa rápido. E quando a gente vê, 10 anos se passaram. Eu me lembro muito bem, até ontem, a coalizão dominante, os meus alunos sabem o que é isso? O que é isso, com muito carinho, né? A coalizão dominante, que é minha esposa, a gente decidiu, de maneira planejada, ter um filho. O filho veio, o filho nasceu, o filho completa 3 anos no mês que vem. Parece que foi ontem. Mas o projeto todo fazem quantos anos? 5 anos. Então, a primeira questão é: qual é o teu objetivo lá na frente? E qual é o teu horizonte estratégico enquanto tempo? O que tu queres nos próximos 5 anos? E é muito interessante essa discussão, porque as pessoas pensam assim: mas 5 anos? E qual é o problema? 10 anos? Qual o problema? São diversos os exemplos de pessoas que têm o seu planejamento de vida, planejamento pessoal para os próximos anos. Né? E eu gosto muito de dizer o seguinte, né? Eu não vou aqui falar do meu planejamento estratégico pessoal, mas se eu falo disso, é óbvio que para falar eu tenho que fazer. Né? E quem sabe no informal até posso te dizer: Áureo, daqui a 50 anos eu ainda não tenho, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu sei claramente como, com quem e o que eu quero estar fazendo. E isso tem me ajudado muito, porque isso é a premissa do estabelecimento de prioridades. Então, na medida em que eu sei o que eu quero e o tempo que eu quero, eu sei lidar com as prioridades. Por quê? Porque é fundamental no mundo de hoje a gente fazer escolhas, e a escolha é a premissa básica.
Agora, como que eu vou escolher se eu não sei o que eu quero? Aí o que acontece? Eu acabo perdendo tempo na minha vida. E tempo é uma variável complicada, porque é 24 horas para todo mundo. E por que muitas pessoas conseguem realizar muitas coisas? Porque essas pessoas, na minha visão, estabelecem prioridades. O que eu quero hoje, o que eu quero amanhã, o que eu quero daqui a 20 anos. Agora tem pessoas que querem tudo ao mesmo tempo. Né? E é muito engraçado, eu sempre digo o seguinte, cuidado com os conselhos dos outros. Conselho é ótimo para dar para você mesmo na frente do espelho. Porque aquele conselho que você dá para você na frente do espelho, que você dá para o outro, é justamente aquele conselho que muitas vezes você está precisando. E acaba não exercendo o teu discurso para a tua vida pessoal. Então, rapidamente eu poderia dizer o seguinte, premissa, qual é o teu tempo de planejamento? Qual é o teu objetivo? O que é que tu queres lá? Ao fazer isso, você vai saber fazer melhor as escolhas, porque você consegue trabalhar com prioridades. Agora, de todo modo, professor Maurício, os modelos de planejamento estratégico, eles levam em conta uma série de variáveis, né? Oportunidades, ameaças, ambientes, cenários. É possível transferir este modelo para esse planejamento estratégico pessoal? É preciso adaptar? E as oportunidades e as ameaças externas, elas existem tanto no âmbito estratégico empresarial, em organizações e no planejamento pessoal também? Vamos lá, a pergunta é, dá para transferir um modelo para o outro? Basta você querer, né? Quem quer, consegue muitas coisas. Agora, para querer algumas coisas, dá trabalho. Tá? Dá. No entanto, eu ultimamente tenho pensado muito e tenho colocado algumas coisas no papel que acabou gerando um novo livro. Esse livro vai ser publicado pela Atlas, que tem como título justamente o nosso tema da nossa conversa. Planejamento estratégico pessoal, o caminho da riqueza. E aí uma premissa básica, professor Áureo, é primeiro contextualizar, ou melhor, conceitualizar o que é riqueza. Para uma pessoa que está construindo a vida, quem sabe riqueza é ter muito dinheiro. Para uma pessoa que tem muito dinheiro e tem 60 anos, quem sabe riqueza é saúde. Então a pergunta básica é, o que é riqueza para você? O tema da palestra, da nossa conversa hoje, provavelmente vocês viram, o riqueza está entre aspas. Sim. Então a primeira pergunta é, o que é riqueza para você? No livro que eu estou escrevendo, Planejamento Estratégico Pessoal, o Caminho da Riqueza, eu trabalho com vários exemplos de pessoas. Né? Um único exemplo eu cito o nome, que é da minha avó. Todos os outros, depois até posso falar sobre ela. Todos os outros eu mudei o nome. Por exemplo, eu conheço, no livro tem um exemplo de uma pessoa que é um dos caras mais ricos que eu conheço hoje. O cara é muito rico. Não vamos confundir com milionário. Aí milionário é outra história, tem a ver muito com dinheiro. É muito rico. Olha só a riqueza que ele tem. Ele mora em Florianópolis, numa praia. A praia é no sul da ilha. Ele todos os dias pela manhã, hoje não foi um bom dia, está chovendo, mas todos os dias pela manhã ele acorda, comprou uma casa estratégica, fez a casa inclusive estrategicamente num local onde não vai sair mais nada na frente. Ele abre a janela e vê aquele mar maravilhoso e diz, meu Deus, como eu sou um cara rico. Ele tem um Palio, se não mudou de carro, um Palio 2005, não consegue viajar muito para o exterior, quem sabe a cada 5, 6, 7 anos. Vive muito bem e é milionário? Não, é rico. Sabe quem é esse cara? Esse cara trabalhava em São Paulo, durante anos trabalhou em São Paulo, nos últimos anos ocupou funções executivas, tinha um motorista que deu para ele uma vantagem fantástica, porque ele podia ir para o trabalho lendo jornal. Ele lia todos, 2 horas de carro. E ele voltava mais 2 horas, aí lia revista ou livro. E quando ele se aposentou, ele disse, vou morar em Florianópolis. A atividade dele pressupõe que ele possa hoje também ser dono do seu tempo. Faz alguns trabalhos de consultoria. Olha a diferença. Antes ele gastava 4 horas para trabalhar. Hoje em 4 horas ele consegue fazer muita coisa. É um cara muito rico. Não sei se dá para perceber o conceito de riqueza que eu quero passar. Então, por exemplo, você falou, dá para transferir? Bem, o que nós estamos construindo é um referencial que ele tem 5 variáveis.
a variável individual, a variável familiar, a variável carreira, a variável empresarial e a variável social. A cada uma dessas variáveis, eu tenho elementos que eu tenho que trabalhar no meu planejamento estratégico. Então, a base é, faço o planejamento estratégico com qual horizonte? E ao longo desse tempo, é claro que as minhas prioridades vão mudando. Né? Até porque, desculpa interromper, Sim. Maurício, o planejamento estratégico, mesmo o planejamento estratégico empresarial, organizacional, ele não é inflexível. Ele está submetido às influências de N variáveis e N indicadores que vão interferir mais ou menos, em maior ou menor grau, no processo de planejamento. Com certeza, aí está um conceito equivocado, e eu sempre uso, me apropriando de uma metáfora de um professor, um nosso amigo, ele dizia sempre assim, estratégia, ou planejamento estratégico, a metáfora não é do trilho de trem, e sim da trilha. Quando eu faço um planejamento estratégico, é claro que eu parto da premissa que eu construí o meu caminho, eu construí o trilho de trem. Mas ao longo do tempo, oportunidades vão surgindo. E se eu for inflexível, eu deixo as oportunidades passar. Então, no primeiro passo do trilho já passa para a trilha. Ou seja, eu tenho que aproveitar as oportunidades e compreender as ameaças. Por exemplo, a gente vive, nos últimos tempos, o caso da Grécia, e com absoluta certeza, quem sou eu, não sou professor de economia, mas Portugal vem depois Espanha, Itália, Irlanda, a zona do euro, todo. Né? Um pouquinho, né? Bem, vocês acham que lá o pessoal não tinha também planejamento ou planejamento pessoal? Claro, só que tem uma ameaça, eu vou continuar com o mesmo planejamento? Né? Então eu tenho que mudar. No nosso referencial, antes de explicar cada uma dessas etapas, tem também 4 elementos importantes, que eu chamo de premissas básicas, que eu tenho que compreender. Já falamos de objetivo, já falamos de tempo, já falamos de prioridade, e a outra é disciplina. Disciplina. O que é o cidadão disciplinado? Foi falado na reportagem. Se eu quero poupar, tem gente que fica nervoso. Eu quero poupar 5 mil, então deposito 4. Ah, mas eu não consigo ter 4, então eu faço um empréstimo. Quer dizer, depois... E burro, né? Desculpa assim, mas a gente fica até nervoso. Bem, eu quero poupar 5 primeiro, para quê? Segundo, qual o tempo? E qual é a minha capacidade financeira? E aí tem vários exemplos. Eu tenho um exemplo de um conhecido, que também está no livro, e ele disse certa vez, estou preocupado com meu vizinho, Maurício. Eu assim, por quê? Comprou um BMW. Eu assim, e daí? Eu tenho um Uno, ele dizendo. Eu assim, tá, e daí? Pô, e daí que eu vou ficar mal, né? Quer dizer, ele tem um BMW, eu tenho um Uno. Eu assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? Não, mas Maurício, ele está indo melhor de vida. Melhor? Com qual variável comparar? Como ele não entendia as coisas, eu disse para ele assim, vem cá, tu tinha uma bicicleta, agora tu tem um Uno, não tá bom? Olha, a evolução dele, quem sabe, foi maior do que o cara da BMW. Né? A palavra é disciplina. Você é disciplinado? E aí disciplina, olha, é complicado. Porque disciplina pressupõe todos os dias. Todos os dias. Eu acompanho uma outra pessoa que também está no meu livro, de novo não falando o nome. A gente discutiu o seguinte, ela queria poupar, e ela não sabia como poupava. Eu disse o seguinte, faz um débito automático. Pronto. Né? Por quê? Porque como ele não é disciplinado, ele, ao fazer o débito automático, o sistema tecnológico deu a ele disciplina. E ele hoje tem 3 poupanças, uma poupança, ele chama de saúde, como ele é funcionário público, houve a mudança aí do plano de saúde, ele não quis ficar com aquele plano, que ia aumentar muito. Ele decidiu pegar o dinheiro e colocar na poupança, e mais o aumento que ele pagaria no plano. Não sei se está entendendo. Claro, o plano ele, era na verdade, 100... ele só mudou de plano, mas ele continuou usando o mesmo recurso que ele usava caso estivesse mais do que isso. Mais do que isso. O plano era 100, passou para 500. Ele não fez a migração, mas pegou o 400 e fez uma aplicação financeira. A pergunta é, está certo ou está errado? O pessoal não tem certo e errado. Né? Ele pode pensar, nunca eu vou ficar doente. Olha o caminhão de dinheiro que ele vai ter daqui a 50 anos. Agora, se ele ficar doente mês que vem, com uma doença grave que tem que pagar, ele com certeza não vai ter dinheiro. Sabe quanto é que ele tem hoje? Eu acompanho esse cidadão. Ele tem 9 mil reais. 9 mil é pouco ou é muito? É mais do que ele ganha.
mas ele está fazendo isso há 3 anos. Tá? Ele tem uma outra poupança, que é para fazer uma viagem. Ele não sabe ainda quando é, mas ele não conhece a Europa, quer conhecer. R$110 por mês. Sabe quanto é que ele tem? Ele disse, mas Maurício, 110 só? O que falou a reportagem, não é pouquinho, pouquinho, juro sobre juro, sobre juro, tem R$5.000. É muito, é pouco. Para ele é um monte. Já multiplicou 3 vezes o que ele ganha já. Só que ele disse, eu disse para ele o seguinte, não mexa nisso. Quando houve agora a questão do negócio de IPI, ele assim, Maurício, estou com 13 mil, acho que eu vou comprar um carro, trocar o carro. Eu assim, idiota, você fez todo um esforço. Disciplina. A outra é determinação. Determinação, quem sabe é irmão da disciplina. Determinação. Cidadão determinado tem uma vontade fantástica. Mais que a vontade, né? Porque a determinação é um passo além. Mais, ele move o mundo. E a outra é perseverança. Cada dia, ou cada mês, que ele tira o extrato do banco, ele diz, nossa, estou no caminho certo. Perseverar, vontade, valorizar, caminhar. Agora, só para terminar a última. Pois não. A última. São 4. Disciplina, determinação, perseverança e a última. Vontade de ficar rico. Rico a partir do seu conceito de riqueza. Entre aspas. O que é rico, entre aspas. O que adianta você querer ficar rico com 60 anos? Que é riqueza para ele ter saúde? Esqueceu de fazer ginástica desde os 20. Adianta? Não adianta nada. Desculpa.